Seção inciso 28. Diversos. Subseção e todos. Artigo 147. Será permitida a colocação de todos ou passagens cobertas sobre os passeios e recuos fronteiros aos prédios comerciais. Parágrafo único. Nos prédios destinados ao funcionamento de hotéis, hospitais, clubes, cinemas e teatros, os todos ou passagens cobertas só serão permitidos na parte fronteira às entradas principais. Artigo 148. Os toldos de que trata o parágrafo único do artigo anterior deverão possuir estrutura metálica, quando necessária, e cobertura leve, devendo-se localizarem os apoios, quando necessários, junto ao alinhamento e afastados de 0,30 metros, 30 centímetros, do meio-fio, observada uma passagem livre não inferior a 2,50 metros, 2 metros e 50 centímetros. Parágrafo único. O pedido de licença para instalação de toldos deverá ser acompanhado de desenhos em escada conveniente, dos quais conste também a planta de localização. Subseção 2ª Rampas. Artigo 149. As rampas não poderão ter largura inferior a 1,20 metros, 1,20 centímetros, deverão ter piso antiderrapante, e sua inclinação atenderá, no máximo, 1,10 de altura para comprimento. Subseção 3ª Chaminés. Artigo 150. A chaminé de qualquer natureza em uma edificação terá uma altura suficiente para que o fumo, fuligem ou outros resíduos, que possa expelir não incomode a vizinhança. Parágrafo 1º. A altura das chaminés de edificações não residenciais não poderá ser inferior a 5,00 metros, 5 metros, do ponto mais alto das coberturas existentes num raio de 50,00 metros, 50 metros. Parágrafo 2º. Independentemente da exigência do parágrafo anterior, ou no caso da impossibilidade de seu cumprimento, poderá ser obrigatória a instalação de fumívoro conveniente. Subseção 4ª Vitrinas e mostruários. Artigo 151. A instalação de vitrinas e mostruários só será permitida quando não advenha prejuízo para a ventilação e iluminação dos locais em que sejam integradas e não perturbem a circulação do público. Parágrafo 1º. A abertura de vãos para vitrinas e mostruários em fachadas ou paredes de áreas de circulação horizontais será permitida desde que o espaço livre dessas circulações, em toda a sua altura, atenda às dimensões mínimas estabelecidas em lei. Parágrafo 2º. Não será permitida a colocação de balcões ou vitrinas-balcões nos halos de entrada e circulações das edificações. Subseção V dos anúncios e letreiros. Artigo 152. A colocação de anúncios e letreiros só será feita mediante prévia licença da Prefeitura, e não poderá interferir. Inciso 1º. Com a sinalização do tráfego. Inciso 2º. Com a visão de monumentos históricos ou artísticos. Inciso 3º. Com a visão de locais de interesse paisagístico. Parágrafo único. Os anúncios e letreiros sobre as marquises somente serão licenciados mediante prévia autorização do prédio respectivo. Subseção V sacadas e corpos avançados. Artigo 153. Nas fachadas construídas no alinhamento da via pública, ou que ficarem afastadas em consequência de recuo para ajardinamento ou alargamento regulares, só poderão ser feitos balanços ou corpos avançados obedecendo às seguintes condições. Inciso 1º. Terem altura mínima de 2,80 metros, 2 metros e 80 centímetros, em relação ao nível do passeio, quando a projeção da sacada se situar sobre o logradouro ou futuro alargamento. Inciso 2º. Terem altura livre em relação ao nível do terreno, quando a projeção da sacada se situar sobre o recuo para ajardinamento. Inciso 3º.
terem esses balanços um máximo de 1,20 metros, 1,20 metros, de projeção sobre o logradouro. Inciso 4º. Na parte correspondente ao pavimento térreo, as saliências poderão ter, no máximo, 0,10 metros, 10 centímetros. Parágrafo único. Quando o pavimento térreo for provido de janelas com venezianas de abrir, gelosias de projetar e grades salientes, estas serão permitidas somente a uma altura igual a 2,20 metros, 2 metros e 20 centímetros, em relação ao nível do passeio. Subseção 7ª Portas. Artigo 154. O dimensionamento das portas deverá obedecer a uma altura mínima de 2,00 metros, 2 metros, ressalvadas as portas de estabelecimentos especiais, e as seguintes larguras mínimas. Inciso 1º. 0,60 metros, 60 centímetros, para portas secundárias, e de boques para sanitários. Inciso 2º. 0,70 metros, 70 centímetros, para portas de serviço. Inciso 3º. 0,80 metros, 80 centímetros, para portas de acesso a salas, gabinetes, dormitórios e cozinha. Inciso 4º. 1,20 metros, 1,20 metros, para portas de entrada de edifícios.